Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e hoje a gente vai para o terceiro episódio do nosso podcast, Crimecast, com o misterioso caso de Christina Whittaker. Hoje a gente vai começar a contar essa história de uma garota que sumiu no Missouri. A gente vem de 2 episódios aí, os 2 primeiros episódios do nosso podcast, que é muito novo aí, bem recente. E aí eu já me adianto aqui e peço a quem quiser compartilhar o nosso conteúdo, que gostar do conteúdo, compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam ouvir. E nos 2 primeiros episódios eu falei sobre um suspeito que foi indiciado 15 anos após o caso da Madeleine McCann, que muita gente conhece, um caso mundial que aconteceu em Portugal, né, da garotinha Madeleine McCann. E eu postei aí o primeiro e segundo episódios foram sobre esse principal suspeito que foi indiciado e futuramente, né, tendo mais informações sobre o caso, a gente volta a falar sobre ele. Hoje a gente começa a falar, aliás, sobre o misterioso caso de Christina Whittaker. Essa história, amigos, ela é uma história contada por uma documentarista que, coincidentemente, também tem o nome de Christina, é a Christina Fontana, e ela é uma profissional que faz documentários sobre famílias de pessoas que tiveram entes queridos desaparecidos. E num desses trabalhos ela encontrou uma mãe chamada Cindy Young, que contou toda essa história para ela sobre o sumiço da Christina Whittaker, de apenas 21 anos. Christina Whittaker, de apenas 21 anos, sumiu na cidade de Hannibal, Missouri, nos Estados Unidos, no ano de 2009, no mês de novembro. A Christina Whittaker, ela desapareceu no dia 13 de novembro de 2009, como eu já falei, com apenas 21 anos, e a documentarista Fontana, ela trabalhando em alguns casos desse com algumas famílias, ela encontrou com a mãe, a Cindy Young, 8 meses após o sumiço da Christina Whittaker. E aí ela se interessou pela história e começou a acompanhar a Cindy. A Cindy Young é mãe da Christina Whittaker e o Alex Young é o padrasto da garota, certo? Quando Christina Whittaker sumiu, em novembro de 2009, ela deixou uma filhinha de apenas 6 meses. E essa garotinha, por nome de Alexandria, ficou com a Cindy, mãe da Christina Whittaker, e com o padrasto Alex Young. A Christina, ela vai ao local de endereço da família para conhecer mais, né, sobre a família da Christina Whittaker. E a Cindy diz que ela tem 2 irmãos, né, o Brian, que é o mais novo, ali mais próximo da idade da Christina Whittaker, e o Jeremy. O Jeremy, ele é o mais velho, então ele já saiu de casa, não tem tanto contato. A Christina também fala ali nessa
nessas entrevistas e depoimentos, tentando saber mais sobre a história, ela fala com a Amanda Eubanks, que era ali como se fosse a melhor amiga da Christina Whittaker e que convivia com ela ali desde a pré-adolescência, já há alguns anos, convivia com a Christina Whittaker e, nas palavras dela, para Fontana, dizia ser uma garota normal, igual a qualquer pessoa da sua idade, né? Qualquer garota da sua idade. A cidade onde a Christina Whittaker sumiu é a cidade de Hannibal. E muitos moradores, né, consideram Hannibal como uma cidade tranquila, né? Essa informação também que a Fontana recebe, tentando ter ali um panorama do local, né, dos familiares, do entorno da Christina Whittaker. E aí a gente vai falar agora sobre o dia do desaparecimento da Christina Whittaker. Há relatos e há registros, né, com horários, e a gente vai tentar ali seguir uma cronologia com esses horários, com esses depoimentos de pessoas que a viram na noite em que ela sumiu. Na noite do sumiço, os pais da Christina, eles estavam viajando. E a Christina, ela estava em casa com o namorado, que aí é mais um personagem aí para vocês anotarem, o Travis Blackwell. Era o namorado da Christina Whittaker. Ele estava em casa junto com a Christina, porque eles estavam com a avó da Christina em casa, né? Então precisava de gente ali para cuidar dela, que era uma senhora doente, que precisava de cuidados. Além da Christina Whittaker e do Travis Blackwell, estavam na casa o irmão mais novo, né, que eu já falei, o Brian, e a esposa do Brian, a Megan. Todos eles estavam em casa, na casa da Cindy, né, a casa da mãe da Christina, porque a Cindy e o Alex tinham viajado. E aí, o relato do namorado, Travis, é o seguinte, que a Christina teria dito que queria sair à noite, ele disse que não estava a fim de ir, mas que ela poderia ir. E aí, ele levou ela a um bar, né? Ela se arrumou e disse que sairia para se divertir com algumas amigas, só que ele não foi. Ele levou ela no primeiro bar, que é o bar Rookies. Deixou ela lá por volta das 8h45 da noite. E lá no bar Rookies há um relato de uma funcionária do bar com o nome de Vic Lawrence. Ela diz, né, que realmente lembra da Christina chegar ao bar e começar a beber justamente por volta desse horário. Então o Travis pega o carro, leva a Christina nesse bar e vai embora. Ela fica lá com algumas colegas, com algumas pessoas, e isso é confirmado pela Vic Lawrence, que era a funcionária do bar. E aí a Vic diz que a Christina começou a dar sinais de estar bêbada, começou a se alterar e começou a arrumar bastante confusão dentro do bar. E a única coisa que ela pôde fazer, a Vic, foi expulsar a Christina do bar. Ela chamou outro funcionário, de nome Curtis Raine, para tirar ela do bar, e assim fizeram, né? Expulsaram a Christina do bar por conta dela estar bêbada e causando confusão. Depois de eles tirarem a Christina do bar, ela, muito fora de si e tal, retornou por uma outra entrada do bar, né? E aí o Curtis foi de novo, falou com ela, olha, eles fazem questão de relatar isso, né? Tanto o Curtis como a Vic
de que tentaram ser o mais educado para que ela saísse do bar, né? Falaram com ela de forma normal. E nesse momento, quando ela voltou ao bar, depois de já ter sido retirada por eles, o Curtis Raine ele dá um relato dizendo que um homem, nesse segundo momento que ele estava pedindo para ela sair, um homem chegou e meio que ajudou ali, convencendo ela a sair daquele bar. Curtis diz que a única coisa que ele lembra daquele homem era que era um homem negro que tinha se aproximado, conversado com ela e que eles tinham que ela tinha finalmente saído do bar e que esse homem saiu com ela. Há um outro relato de um funcionário de outro bar, é o bar Billiards. Esse bar ele era praticamente vizinho ao primeiro bar, bar Billiards. Lá nesse bar, o funcionário que deu o relato diz que ele não quis se identificar, era um funcionário que deu relato de forma anônima, mas ele diz que lembra que nesse segundo bar a Christina também foi expulsa. Ela também foi expulsa e ele diz que como era algo normal ali nas noites de trabalho, pessoas serem expulsas, né, por ficarem bêbadas ou por causarem problemas ali, ficarem alteradas, então ele não deu muita importância, mas ele diz que lembra esse funcionário no bar Billiards de ela também ser expulsa. Então a gente tem esse panorama aí, amigos, para a gente ir entendendo a cronologia. Às 8h45 da noite ela é deixada no bar Rookies pelo namorado. E lá ela fica bêbada, é expulsa uma primeira vez, tenta voltar e sai pela segunda vez. De lá, segundo relato de um funcionário anônimo do bar Billiards, diz que ela também esteve lá nesse bar e que também foi expulsa no segundo bar, no bar Billiards. E aí há um registro de uma ligação às 10h30 da noite. A Christina Whittaker, ela, nesse horário de 10h30 da noite, teria ligado para casa, né, perguntando como que as coisas estavam, né? A gente lembra que ela saiu para se divertir, mas o namorado ficou e a avó dela estava lá, a filhinha dela, o irmão dela. Ela ligou para saber se estava tudo bem, né? O Travis respondeu que estava tudo ok, lá na casa estava tudo normal. E antes de encerrar a ligação, a Christina disse que não tinha certeza da hora que ela ia voltar. E naquele momento ali, obviamente ela não ia dizer para o namorado, né, no telefone que tinha arrumado confusão, que tinha sido expulsa do bar, esse tipo de coisa. E ela não tocou no assunto. Para o Travis, aquela ligação ali estava tudo ok, tudo normal. O outro registro de avistamento já é à 00h45, ou seja, 10h30 da noite. Ela liga para casa, conversa com o namorado, pergunta como estão as coisas e à 00h45 ela chega no terceiro bar. Esse bar era o Sportsman's. O que confirma isso é o relato de uma funcionária desse bar também, que ela disse que a Christina chegou, ali já era o horário de fechamento, o bar já estava prestes a fechar. A funcionária, com o nome de Vanessa, diz que ela chegou e já chegou falando que tinha sido expulsa em outros 2 bares. E a Vanessa percebeu que ela estava assim meio chateada e com alguém no celular, falando ali ao celular, nesse mesmo momento que ela chegou e que parecia que ela estaria discutindo no celular com essa pessoa. E a Vanessa vendo ali tudo aquilo, né, aquela suposta discussão por telefone com alguém, que obviamente ela não imagina quem fosse, e
o fato dela estar bêbada ali, se mostrando alterada, ela se ofereceu para, além também, óbvio, de que o bar já ia fechar, ela se ofereceu para a Cristina de pedir um táxi ou se ela precisaria de uma carona para ir embora. E se virou, né? A Vanessa se virou para ir chamar o táxi e quando ela olhou novamente, a Cristina tinha saído correndo do bar e saiu lá por uma saída nos fundos desse bar. A Vanessa disse que não entendeu, né? Ficou olhando só, ela saiu correndo sem dizer nada. E ela disse que ali foi a última vez que viu Christina Whittaker. Seguindo então com essa cronologia, a gente lembra que a Vanessa, funcionária do bar Sportsman's, diz que a Cristina esteve lá por volta de um pouco antes de 1 da manhã e que de forma abrupta, né, de repente ela saiu correndo e a Vanessa, aliás, não viu mais a Cristina. E aí a gente vai agora para o horário de 7 da manhã. Para que a gente se situe realmente ali nos dias também, essa noite que ela sumiu era uma noite de sexta. Então é de sexta para sábado, certo? Então às 7 da manhã do sábado, o Travis, né, o namorado, percebeu que a Cristina não tinha voltado. Né? Já preocupado ali, ele vai e entra em contato com a mãe da Cristina, a Cindy, que a gente lembra que estava viajando com o Alex Young. E, obviamente, a mãe ali já fica muito preocupada, né, sem notícias, diz que a Cristina não era de fazer isso. E ali, por toda a manhã, eles ficaram sem notícias da Cristina e próximo ali a meio-dia, antes mesmo deles retornarem para Hannibal, sem nenhuma notícia, eles acabam já ligando e fazendo o BO por telefone. E aí passa-se mais um dia, né? Isso foi 7 da manhã do sábado, quando a Cindy e o Alex souberam, né, a mãe e o padrasto da Cristina. Na manhã seguinte, ou seja, no domingo, um homem com o nome de Danny Baker diz ter achado o celular da Cristina, que seria mais ou menos a 1 quadra ali, o local que ele achou, mais ou menos a 1 quadra do terceiro bar, né, o Sportsman's, que foi justamente o bar que a Vanessa, funcionária desse bar, diz ter visto ela correndo. Ele conhecia a Cristina, esse Danny Baker, que supostamente teria encontrado esse celular dela, reconheceu o número de uma tia dela no celular, ele foi olhar o celular e ele disse que achou ali por volta de 7h30 da manhã do domingo. E aí ele avisa, né, para essa tia da Cristina que tinha encontrado esse celular dela. E aí levou o celular para ela às 9 da manhã, para a casa da tia da Cristina. E depois, com o celular em mãos, essa tia dela liga para o Travis, né, que é o namorado da Cristina, e ele fica de buscar esse celular lá para de tardezinha, porque ele estava trabalhando, né? Nesse dia ele disse que estava trabalhando, só podia ir à tarde. E ele vai, chega lá à tarde, 5h30 da tarde, mais ou menos, pega o celular na casa da tia da Cristina, traz para a casa da Cindy, né, casa dos pais da Cristina, e claro, a Cindy já quis pegar o celular na mão e vasculhar ali os registros telefônicos, mensagens, esse tipo de coisa.
E, para surpresa da Cindy, ela diz que não vê nada de anormal, né? Todas as mensagens e ligações que tinham no celular, segundo a Cindy, seriam de contatos de familiares ou de amigos. Ela disse que realmente não tinha nada ali que chamasse a atenção nos registros ali no histórico do celular. E somente na segunda-feira, né? A gente lembra que passou aí todo fim de semana, e só na segunda-feira foi que os detetives da cidade foram buscar o celular, porque, obviamente, poderia ser uma prova para o caso, né? E, diante disso, né, os pais da Christina, eles disseram que a polícia de Rainbow talvez não soubesse lidar com o caso de desaparecimento, né? Talvez a polícia não estivesse preparada ou não tivesse como trabalhar ali de forma eficiente num caso de desaparecimento. Isso foi o que falaram a Cindy e o Alex para a Fontana, né, que ele disse que naquele momento ali, de poucos dias depois do sumiço, eles viram que a polícia não estava sabendo trabalhar ou não tinha condições de trabalhar num caso daqueles. E depois surgiu um relato de um acidente, na verdade de um atropelamento no local, exatamente ali no local onde o Danny Baker diz ter encontrado o celular, né? E uma pessoa dona de um carro que estaria estacionado ali diz que quando saiu no outro dia para pegar o carro, para sair no carro, viu uma batida, uma marca de um carro ali no carro dele, né? Então, houve esse relato aí que talvez tivesse acontecido um atropelamento, mas teve essa batida também num carro que estava estacionado, e isso teria sido exatamente ali, é como se fosse uma esquina, bem na esquina, onde foi relatado esse acidente, e seria o local onde o Danny Baker diz que achou o celular da Christina. E aí, amigos, a gente já vai para 7 dias de desaparecimento, né? Já se passou uma semana, né? E a Cindy, sem nenhuma resposta ali, como eu já tinha falado, ela acha que a polícia não está dando muita importância ao caso na visão da Cindy, né? Eles ficam entre essas duas coisas, né? Ou a polícia não está trabalhando como deveria, ou ela não sabe trabalhar num caso desse. Mas diante disso, a Cindy diz que começa a panfletar o rosto, né, com o rosto, né, ali aquele panfleto de desaparecido, né, com o rosto da Christina, né, com o nome, e ela vai para um outro bairro, nesse bairro um pouco mais afastado ali, mas que é conhecido por todo mundo por ser o bairro das drogas. Ela começa a fazer isso, né, colocar esses panfletos aí com o rosto da Christina, e ela começa a ouvir ali vários boatos, algumas coisas lá nesse local, e uma das coisas é o seguinte, é que um tal Buki, e seria o apelido, né, o apelido de um cara que é conhecido ali na região, o nome dele é Darcy Morris, apelido de Buki, e segundo ali algumas pessoas, ele é acusado de abuso físico e assédio sexual várias vezes, já foi acusado por esses crimes aí. O que chega aos ouvidos da Cindy, ali naquela região, né, que uma garota de Hannibal, que teria namorado com esse cara, o Buki, ela disse que recebeu uma ligação de um amigo dela num outro local, em Peoria. Peoria ela é no Illinois, né? E essa ligação que essa garota diz
ter recebido de um amigo é com o relato de que esse amigo teria visto a Christina lá na casa desse Book, né, o Darcy Morris, e que ela estaria ensanguentada, que estaria tentando voltar para casa, mas que ele, o Darcy Morris, não teria deixado e teria batido nela. Então ali, mesmo não sendo algo que merecesse tanta atenção, porque fica muito parecendo que é um boato, mas obviamente a Cindy fica preocupadíssima, né? De ter uma notícia de que um cara que é conhecidamente à margem da lei, que seria ali um cara agressivo e que já teria aí vários relatos de assédio sexual, de que ele estaria com a filha dela. E mais uma vez, né, para vocês entenderem, é uma garota de Hannibal que teria recebido uma ligação de um amigo que teria visto isso. Então, fica muito com cara de boato, mas para uma mãe, né, ela ficou bastante preocupada. E para a gente saber, para vocês terem uma ideia, Peoria, no Illinois, fica a 280 quilômetros da cidade de Hannibal, ou seja, muito distante, né? Em torno ali de quase 3 horas de carro, uma viagem entre Hannibal, no Missouri, e Peoria, no Illinois. Peoria, no Illinois, de acordo com o FBI, essa cidade ela é uma das cidades mais perigosas do país. Ela tem mais crimes violentos per capita do que Chicago e Washington DC. E nos últimos anos ela vem se tornando aí um centro de tráfico de pessoas. Então, diante disso, sabendo de todas essas circunstâncias, é óbvio que a Cindy fica preocupada e pode ser que isso seja uma verdade. Essa informação de que Christina Whittaker estaria em Peoria, Illinois, e é uma distância considerável. Não é tão perto de Hannibal, é bem distante, aliás, de Hannibal, o local onde estaria Christina Whittaker. E aí, nós damos um salto agora para 22 dias, né? Já são ali 3 semanas, sem nenhuma resposta realmente, né, do que teria ocorrido com a Christina. E diante dessas informações, esses boatos, vamos dizer assim, a polícia de Hannibal faz uma coisa. Ela vai e interroga o Darcy Morris. Né? Parece que foi meio tardio, né? Já com 22 dias que a Christina tinha sumido, eles foram, né, falar com o Darcy Morris justamente lá em Peoria e perguntaram a ele, né, aquela famosa pergunta, né, onde ele estaria no dia tal, né, que é o dia, a noite lá do sumiço. E o que ele responde é que ele estava com a esposa, comemorando lá alguma data, alguma coisa do tipo, isso foi o que ele diz. E a polícia falando com essa esposa, ela confirma que naquela noite, naquela data, ele estava com ela. Então, o Darcy Morris parece ter um álibi, né, que é confirmado. Se passam mais 2 dias, né, já são 24 dias desde o sumiço da Christina Whittaker, e aparecem, né, continuam aparecendo mais relatos aí não confirmados de avistamentos da Christina. Né? Dizem que viram ela em um barzinho, um café, lá no Illinois, que ficaria do outro lado do rio Illinois, em Peoria, né? E vão verificar e falam com uma outra atendente lá desse café,
chamada Beth Taylor, e ela confirma, né? Ela vê a foto lá e ela diz, olha, eu falei com essa garota, ela entrou no bar aqui um dia desses e a atendente disse que percebeu ali que ela estava meio chateada ali, e ela já perguntou se ela queria alguma coisa, se estava precisando de uma carona para ir para casa, que chamasse um táxi. E ela disse que não. A Beth Taylor, essa funcionária que teria falado com a Christina, disse que ela respondeu que não queria nada, sentou lá, mas não pediu água, não pediu comida e pouco depois foi embora. Então a gente fica imaginando aí, amigo, o seguinte: se uma pessoa está sumida, está num outro local, tentando voltar para casa, por qual motivo ela não teria usado essa ajuda, né? Se ela estava ali naquele local e foi levada para ali, por que que estando só, porque a Beth Taylor, essa funcionária, diz que ela estava só, por que que ela não chegou e pediu ajuda para ir para casa, que estava dizendo que estava longe de casa, esse tipo de coisa. Então, há algo estranho aí nessa história, né? A Cindy, ela recebe outra informação, certo? E a informação que ela recebe agora é a seguinte, de uma amiga dela, né, que diz que a sua filha, né, a filha dessa amiga da Cindy, confirma também que viu a Cristina no bar Billiards. Então a gente já tinha aquele relato lá, se vocês lembram bem, um relato de um funcionário que não se identificou, né, deu relato de forma anônima, no bar Billiards, que confirmou que a Cristina estava no bar, chegou a ir no bar e também foi expulsa de lá. E agora a filha de uma amiga da Cindy diz também que viu a mesma coisa, que a Cristina estava no bar Billiards e que também foi expulsa no bar. E aí ela dá mais uma informação além disso. Ela diz que a Cristina, nesse momento lá no bar Billiards, ela, além de ter visto ela lá, de ter visto ela sendo expulsa, ela viu a Cristina com dois homens. E aí, é, é, esses dois homens seriam também dois homens negros, então ali os relatos vão indo em direção a isso, né? Mais, mais de uma pessoa que teria visto a Cristina falando com homens no dia do desaparecimento. E diante também de todas essas informações e todos esses relatos que continuam chegando de pessoas que dizem ter visto a Cristina no dia do desaparecimento e que estava com um homem ou com dois discutindo, a Cindy, né, a mãe da Cristina, diz que ela realmente agora acredita que o culpado é o Darcy Morris. Né? Ela começa a bater muito nessa tecla para a Fontana e dizer que na visão dela, no entendimento dela de tudo que ela já ouviu ali dos relatos e tal, ela acredita que realmente que o tal Darcy Morris seja o culpado de ter levado a Christina para Peoria. Né? Ela começa a acreditar muito que essa questão realmente seja verdade. E a tese dela é a seguinte, que a Cristina teria sido levada por ele ou por mais algumas outras pessoas, né, para lá, para esse local lá, que a gente tem que deixar claro que é bem distante, Peoria é bem distante de Hannibal, e que ele teria drogado ela, certo? E estaria usando ela contra a vontade dela na prostituição e estaria se aproveitando dela dessa forma. É isso que
a Cindy diz que ela passa a acreditar. Era isso que estaria acontecendo com a Christina e que ela estaria sendo impedida de voltar a Hannibal. E aí a Fontana, com essa informação, né, diz que tentou várias vezes falar com os responsáveis ali pelo caso, porque a polícia ela continua, né, os investigadores continuam sem dar informações, né, não dão informações assim, fora aquele caso lá, né, que eu já disse aqui, que a polícia interrogou o Darcy Morris já com mais de 20 dias depois do sumiço, eles continuam sem dar informação e eles não aceitam falar com a Fontana, né? A Fontana procura eles para eles darem uma entrevista, para falarem alguma coisa sobre o caso, e eles não respondem. E para a gente entender aqui como a Cristina Fontana está inserida nesse caso, né, e para a gente entender o porquê que ela está ali nessa história, a gente vai saber como, né, que ela se interessou por casos desse tipo e ela conta o porquê de ela ter começado a trabalhar com famílias de pessoas desaparecidas. E aí ela diz que lá em 2007 ela morava em Nova York, né, e trabalhava com uma amiga chamada Alyssa. E essa amiga ela contou para Fontana sobre o desaparecimento de seu irmão. O irmão da Alyssa, ele se chamava Jeffrey Ben, que teria sumido em 2001 em Antlers, Oklahoma. Ela disse para Fontana que ele saiu de uma festa e na manhã seguinte ninguém mais sabia de notícias dele, não se sabia onde ele estava. E a Alyssa, né, diz para Fontana também que esse caso que ela acompanhou muito de perto, né, foi um caso também que ela sentiu que a polícia não se interessava tanto pelo caso, né, por investigar, por dar respostas. E ela disse que teve que começar a investigar por conta própria. Então isso, a Fontana também, ela já falou sobre isso, dizendo que muitas famílias, a boa parte das famílias tem essa mesma queixa, de que as autoridades, detetives, é óbvio que ela não generaliza, mas ela diz que boa parte das famílias, incluindo, né, o caso dessa amiga dela, diz que a polícia não se interessa ou não dá respostas ali, o tempo vai passando e nada é descoberto, e as famílias começam a ter que fazer investigações por conta própria. E ela disse que no caso da Alyssa, da amiga dela, foi a mesma coisa, né? Ela começou a investigar por conta própria e lá no ano de 2006, lenhadores encontraram numa floresta ali algo como se fosse ali algo parecido com restos mortais. A família foi para lá, né, a Alyssa e outros parentes, mas a polícia permitiu que a Alyssa fosse ao local exato, né, onde foram achados lá os restos mortais. Eram uma carcaça lá, ossos. E a Alyssa descreveu, né, para Fontana a sensação horrível, né, que foi de ter segurado nas próprias mãos o osso da costela do seu irmão, né? Posteriormente, os exames, né, e tal foram feitos e se constatou que eram os restos mortais do irmão da Alyssa. E ela diz isso para Fontana porque como a polícia permitiu que ela fosse, né, e ela pegou ali
teve acesso ao local e tal, claro, com todo o devido cuidado lá que eles têm quando encontram, né, esse tipo de evidência e tal. E pouco tempo depois ela soube que realmente eram os restos mortais do irmão. E o ponto, né, que chamou muita atenção da Fontana é esse, né, que as autoridades, na maioria dos casos, parecem não conseguir trabalhar da melhor forma ou o pior, elas, na verdade, não se empenham tanto para conseguir ali solucionar o caso, né? Ela diz que nesse caso da Alissa foi constatado que eram os restos mortais do irmão dela, mas o que teria acontecido nunca foi solucionado. Então é por esse caso e por outras histórias que a Fontana acaba se interessando, né, e de pesquisar sobre o assunto de famílias, né, de famílias que tiveram pessoas desaparecidas. E ela encontra isso, né, esse algo em comum, né, que a boa parte das famílias se sentem abandonadas pelas autoridades, enquanto o tempo passa e, na maioria dos casos, as famílias é quem arcam com investigações por conta própria. E ela fala também, a Fontana, de um projeto, né, chamado Projeto Jason. Jason era um garoto que sumiu em 2001 e a mãe desse garoto criou uma ONG, né, em Nebraska, para justamente ajudar famílias que tiveram pessoas desaparecidas. E lá a Fontana teve contato com 20 famílias, né, nesse projeto que tiveram, todas essas famílias tiveram pessoas desaparecidas. E, pasmem, todas essas famílias nesse projeto Jason não tinham nenhuma resposta sobre o que teria acontecido com o familiar. E muitas delas, grande parte delas, também dizia que não tinham ali não viam ou não percebiam o empenho das autoridades em se buscar uma solução para o caso. Então isso aí são informações da Fontana, né, para a gente entender mais ali o porquê dela estar inserida nesse caso agora, da Christina Whittaker, que a gente lembra, ela toma conhecimento desse caso justamente, né, nessas reuniões de ONGs, de pessoas que têm familiares sumidos, e ela toma conhecimento do caso da Christina Whittaker já com 8 meses de sumiço da Cristina, né? Essas informações que eu vim dando aí antes são informações, né, repassadas aí à Fontana quando ela tomou conhecimento do caso, mas ela se insere ali na história a partir do 8º mês, já que a Cristina tinha sumido e que ninguém sabia ainda o que de fato tinha acontecido. E aí já está ali, a gente vai direto agora para um ano já do sumiço da Christina Whittaker. A Cindy recebe uma informação e isso aí são informações que chegam de conhecidos, de amigos, de colegas que continuam chegando para a Cindy, a mãe da Christina Whittaker. E com o ano do sumiço, a Fontana já está ali, né, acompanhando o caso com a Cindy. Ela recebe uma informação de que teriam dito que teriam visto a Cristina almoçando, às vezes ali, né, de vez em quando, num determinado local em Illinois, lá em Peoria. A gente lembra que essa localidade entrou aí na história, né, como supostamente sendo o local para onde a Christina Whittaker teria sido levada. E para checar essa informação,
a Fontana vai com a Cindy, né? Ela vai com a Cindy para verificar isso. Ali elas estão ali dentro do carro, conversando sobre o caso, e a Cindy começa a falar. E a Cindy diz que antes do desaparecimento, ela começa a desabafar, né? Antes do desaparecimento eles tinham até um bom dinheiro e tal, mas que eles começaram a gastar justamente com essa questão de arcar por conta própria, né? Com procurando, né? Custeando aí as buscas pela Christina Whittaker. Ele disse que eles começaram também a ter que vender coisas de valor porque começaram a gastar muito dinheiro, as economias que eles tinham foram embora, e depois eles começaram a vender coisas. Então, eles fizeram isso, depois tiveram que apelar para fazer campanhas, né, aquelas campanhas de arrecadação, para continuar buscando, né, custeando buscas por conta própria, e até contratar um detetive particular. Esse detetive particular, o nome dele é o detetive Bill Reinhardt. Ele foi escolhido ali pela Cindy e pelo Alex para fazer ali buscas, né, para ver se finalmente encontra ali alguma informação que seja verdadeira, que seja real, que leve até a Christina Whittaker. E esse detetive, o detetive Bill, contratado aí pelos pais, né, pela Cindy e pelo Alex, mãe e padrasto da Christina Whittaker, ele diz que nunca recebeu nenhuma informação do chefe de investigação do caso, né, e todas as informações que ele obteve foram ali pelos amigos e familiares, ou seja, a polícia, além dela não dar nenhum indício de que se estava investigando algo ou alguma linha ali de investigação, se estava avançando ou não, ela nem aceitou falar com a Fontana e muito menos com o detetive particular que foi contratado pela família. Então, o trabalho do Bill fica mais difícil porque ele diz até, né, que quando ia falar com os investigadores pediam, perguntando se ele tinha conseguido alguma coisa que eles não tinham ainda, mas quando ele pedia as informações da polícia, a polícia se negava a passar para ele qualquer tipo de informação. E continuando ali conversando com a Cindy, a Fontana continua pegando ali informações com ela, né, sobre o caso, e a Cindy diz que a Christina foi diagnosticada como bipolar aos 17 anos, né? E que uma característica desse comportamento bipolar da Christina é que ela ficava o tempo todo em contato com a Cindy e com o Alex, né? A Cindy disse que ela considerava o Alex como pai mesmo, pai biológico dela, e que isso era uma característica desse comportamento bipolar. Então, com isso, ela queria dizer que a Cristina ela não ficaria tanto tempo sem se comunicar com eles se ela não estivesse sendo impedida de alguma forma ou ameaçada, né? A Cindy diz que muitas das vezes ela entrava em contato, né, antes do sumiço, antes do desaparecimento, entrava em contato em torno de 10 vezes por dia com os pais, né? E aí elas continuam conversando, a Cindy e o Alex diz que tem também um grande medo ali, que era perder a guarda da Alexandria, né, da netinha, filha da Christina Whittaker, que desde que ela sumiu, ficou com eles, né? Então a Cindy dizia que o pai biológico da garotinha, ele poderia sim, em algum determinado momento, exigir que a filha
ficar sob a guarda dele. E a Cindy disse que muito provavelmente um pai biológico teria preferência, né, digamos assim, de ficar com essa guarda, e ela disse que se isso ocorresse seria algo muito difícil para eles, porque ela dizia que estar com a Alexandria, né, e cuidar da netinha era algo que ainda a motivava a continuar buscando pela Christina, né? O Alex também fala isso, que seria algo arrasador para eles se eles chegassem a perder a pequena Alexandria, né? E ali, acompanhando a Cindy, ainda a Fontana tentando também pegar várias informações, a Cindy recebe uma ligação com mais uma possível pista sobre a Christina Whittaker. Alguém ligou, né, de uma cidade vizinha ali, o nome da cidade era Chillicothe, uma cidade bem próxima, né, e disse que talvez, né, estava suspeitando de que podia ter visto a Christina, né? Vocês lembram que a Cindy, mãe da Christina, ela tinha colocado ali panfletos, né, em várias regiões ali próximo a Hannibal, e uma pessoa tinha ligado, só que mais uma vez checando a informação, a pista realmente era mais uma pista falsa, né? Não era a pessoa em questão em Chillicothe, não era a Christina. E a Cindy continua, né, dizendo, acreditando que o Darcy Morris está por trás desse desaparecimento da filha, que é ele quem mantém ela em algum lugar e que a impede e a ameaça para que ela não volte para casa. É a tese que a Cindy defende e diz que acredita que está acontecendo. Ela inclusive diz que recebe ligações de números restritos, a Cindy. Quando ela atende, a pessoa não fala, né? Aquela ligação que a gente recebe às vezes e você sabe que tem uma pessoa do outro lado da linha, mas a pessoa não fala. E a Cindy diz que isso aconteceu várias vezes, né? A pessoa do outro lado fica só ouvindo a Cindy falar, mas não diz nada. Então ela acredita, a Cindy acredita que pode ser que essas ligações sejam feitas ali em algum momento que a Christina consiga ali ficar longe das vistas do tal Darcy Morris, se é que é verdade, né, que ela está sob poder desse cara, né, do Book, e que em algum momento ali no desespero ela liga para ouvir a voz da mãe, alguma coisa do tipo, mas não teria coragem de falar. E aí a Cindy, ela disse que recebeu uma outra informação da sobrinha de uma amiga que dizia ter falado brevemente com a Christina. Olha só, lá em Peoria, numa rua chamada Frink, né, e que a Christina teria dito para ela que não tinha permissão para voltar a Hannibal. Então aí é aquele tipo de coisa, essas informações chegam o tempo todo aos ouvidos da Cindy, e essa seria uma informação aí muito importante, né, dessa amiga, da sobrinha de uma amiga da Cindy, que diz que além de ter visto a Christina lá em Peoria, conversou com ela brevemente e a própria Christina teria dito que não tem permissão para voltar para casa. Então, a Cindy mais uma vez ali reúne o pessoal, né? Ela pede a um amigo de infância, o Art, para ir lá no local, né? Nessa região onde teriam visto a Christina Whittaker e até conversado ali brevemente, né, com ela. E aí ele vai, o Art, junto com o sobrinho da Cindy, o Henry, e com o detetive, né, o detetive particular que foi contratado, o Bill. E em Peoria, uma das sobrinhas desse Art, que é o amigo que a Cindy pediu para ir lá, diz que viu também.
né? Diz que viu a Christina e que ela estaria acompanhada com o tal Darcy Morris. Então eles vão para lá acreditando que realmente seja verdade, né? Eles vão até lá, o local exato. Eles chegam numa casa que seria indicada como se fosse a casa onde o Darcy Morris estaria. E no mesmo momento, um carro vem saindo de dentro da casa, né? E estavam num outro carro o Henry, sobrinho da Cindy, o detetive Bill, detetive particular, e esse Art, amigo da Cindy. E aí eles dizem que no momento que o carro sai dessa casa, o Henry, sobrinho da Cindy, diz que reconheceu a Christina dentro desse carro, né? Então o carro começa a dar ré, eles tentam ali seguir o carro, mas acabam perdendo o carro de vista. Então eles ficam ali eufóricos, né? Porque o Henry diz que viu, né? Diz ter visto a Christina dentro desse carro e num determinado momento ali, quando eles estão seguindo o carro, eles acabam perdendo o carro de vista. Eles não sabem dizer se quem eram as pessoas que estavam com a Christina, e dos três, somente esse sobrinho da Cindy, o Henry, confirmou e diz que teria certeza de que foi a Christina que ele viu dentro do carro. E aí, diante disso, o detetive, eles voltam, né, para Hannibal, e o detetive já entra logo em contato com o FBI, porque eles começam a acreditar realmente que a Christina está sob poder de alguém, né? Então eles entram em contato com o FBI para relatar o ocorrido, mas estranhamente o FBI diz que não considera Christina como sumida. E aí a gente lembra que isso já tem um ano, mais de um ano que ela sumiu, sem nenhuma informação. Ou seja, por que o FBI não se interessou e ainda disse isso, né? Como se a Christina não fosse uma pessoa desaparecida. Então eles ficam ali muito frustrados, né? A Cindy, obviamente, ali tentando entender por que o FBI e a polícia não fazem nada. E ela acaba ali desabafando, né? Quando eles voltam e contam tudo o que ocorreu, ela fala ali que várias vezes os panfletos que ela coloca, que ela coloca ali na região, com a foto da Christina, arrancado dos locais. Ela diz que escuta pessoas dizendo que ela esquecesse, que na verdade a Christina já estaria morta a essa altura. Para ela vai ficando ali uma situação bem difícil, né? Porque ela escuta isso das pessoas, ela vê pessoas arrancando panfletos ali da Christina, né? De desaparecida, e as pistas que ela recebe, informações que ela recebe, não dão em nada. Nenhuma das informações dão em nada, então ela vai ficando cada vez ali mais frustrada. E aí a gente vai para o mês de julho de 2012, ou seja, está ali quase já com 3 anos do desaparecimento, e a Cindy recebe uma ligação dizendo que um tal Devin Crockett pode estar envolvido no sumiço da filha. E o porquê disso? Porque uma mensagem no celular desse Devin Crockett foi encontrada. A Cindy diz que nunca ouviu falar, não conhece o sujeito, né? E chega para ela a informação de que isso foi conseguido por um primo dela, né? Primo chamado Ted.
esse primo Ted, primo da Cindy, teria descoberto isso, né, uma mensagem no celular de Devin Crockett. E o que dizia nessa mensagem? Dizia exatamente o seguinte, abre aspas, Christina está há muito tempo no porão. A gente precisa tirar ela de lá. E essa mensagem, né, que estava no celular desse cara, que a Cindy diz não conhecer, diz não saber quem era o sujeito, leva a Cindy a acreditar que muita gente ali da região sabe o que aconteceu com a Christina, né? Só que elas não têm coragem de falar, né? Tem medo de falar sobre o caso. E aí fica ali uma dúvida, né? Preocupante, né? Se a mensagem falava da Christina estando viva, presa em um porão, ou se a mensagem falava da Christina já estando morta e que precisava ser tirado do porão ali o seu corpo, né? Não fica claro isso pela mensagem, né? Dias depois, a Fontana, ela vai, né, começa a analisar ali todas essas informações e essas pistas que de repente caem no colo da Cindy, e a Fontana começa a acreditar que boa parte dessas pistas são mentira, né? Ela decide falar com o Bill, né, um detetive particular, ela vai conversar com ele e tal para analisar ali o caso. E o Bill diz que não soube dessa informação, da mensagem, né? Ele acha obviamente muito estranho de ele ser o cara que foi pago ali para descobrir as coisas, não ter sido informado que essa mensagem tinha aparecido, né? E aí o próprio Bill, detetive, levanta a suspeita de que a família da Christina possa estar envolvida no caso de algum jeito, né? Ele começa a desconfiar disso. E outra coisa ele diz a Christina Fontana que a Cindy, a própria Cindy, pediu para não contar a Fontana que a Christina Whittaker tem um histórico com drogas e que ela pode ter sido pega por conta disso. Olha só, há essa informação repassada pelo Bill e ele diz que a Cindy soube disso e não contou isso para a Fontana. A Cindy sabia já há 2 anos desse problema com drogas da filha, né? Pouco tempo ali depois dela ter sumido, a Cindy soube dessa informação, mas não contou nada à Fontana. A Fontana fica, né, boquiaberta com essa informação, né, e ainda de saber que a Cindy tentou esconder isso dela, né, de que talvez a Christina Whittaker teria sido levada por uma dívida de drogas, né, que ela teria um problema com drogas e que esse teria sido o motivo do desaparecimento dela. A Fontana continua ali conversando com o Bill. O Bill diz para a Fontana que a família parece ter alguns problemas, né, de conduta e tal. Ele começa a levantar essas suspeitas e a Fontana diz que também 1 ano e meio ali já junto dos pais da Christina Whittaker não encontrou ali sequer uma fonte que fosse confiável, né? E ela fica sem entender o porquê da Cindy esconder essa informação dela, né? O Bill, ele continuando a conversa com a Fontana, o Bill diz, né, que ele descobriu coisas sobre o caso que os pais poderiam ter dito, né? Coisas que o Bill acha que eles tentaram até esconder, ou seja, que ele disse que teve coisas que ele procurou muito para poder saber, coisas que os pais poderiam ter confirmado, mas que não, que ele foi em busca da informação e que parecia que algumas dessas informações os pais até queriam que ele nem soubesse.
E aí a Fontana fica ali, né, chateada, né, se sentindo enganada e quer saber o porquê, né, de estar sendo manipulada na história ali, porque ela diz que está tentando ajudar, né, tá tirando ali dinheiro do próprio bolso para tentar ajudar a família a encontrar a Cristina. E o Bill diz mais uma outra coisa a ela, né? Diz que fazendo ali um trabalho de pesquisa, ele encontrou várias contas nas redes sociais onde a Cindy e o Alex eles pedem ajuda em dinheiro, né? E aí o Bill começa a achar que os pais estão mais ou menos ali, tipo, querendo se aproveitar dessas ajudas aí que aparecem, que sempre são ajudas em dinheiro, né? E começa a colocar em xeque ali a, a idoneidade dos pais da Christina Whittaker, né? Até que ponto eles pedem dinheiro para realmente buscar respostas sobre a filha e até que ponto eles acabam se aproveitando ali para ganhar um dinheiro a mais. É isso que o Bill fica colocando em xeque, né? E aí a Fontana ela decide ir à casa da Cindy para ver alguns fatos e tal antes de, de realmente questionar a Cindy sobre essa questão das drogas. Ela diz que vai lá, vai conversar, vai sondar um pouco. E aí ela chega lá para conversar com a Cindy fala que a filha tinha problemas, né? Mas que o único problema da filha, assim, algo realmente sério, foi um acidente, né? Onde ela estaria dirigindo, né? A Cristina estaria dirigindo e bateu no outro carro e fugiu. Quando ela tinha ali 17 para 18 anos e por conta disso ela perdeu a carteira de motorista. Né? A Cindy fala isso, né? A Fontana começa a conversar com ela para saber informações da Cristina, né? Para ver se a Cindy comentava alguma coisa que pudesse estar relacionada a problemas com drogas, mas nela não conta, né? Ela conta essa história da batida e tal, que seria algo ali mais sério que teria acontecido com a Cristina. E aí ela ainda fala o seguinte, ó, a, a Cristina, ela nunca teve problemas com álcool ou drogas. Elas conversando, assim diz isso para Fontana, né? E aí a Fontana acaba não se aguentando mais e diz, olha, eu falei com o Bill e ele me repassou que há algo relacionado a drogas, uma dívida de drogas que a Whittaker teria. E a resposta que a Cindy dá é a seguinte, ela diz que pessoas, né, ou seja, boatos, né, que teriam caído no ouvido dele sobre isso e também no ouvido dela. A resposta que a Cindy dá é de que pessoas teriam falado isso, que ela talvez usasse drogas. Mas a Cindy disse que não acreditava nisso. Ela dizia, ela continuou, né, afirmando para a Fontana que agora estava ali confrontando ela sobre a informação. E ela continuou afirmando e dizendo que, na visão dela e do que ela conhecia a filha dela, dizia que não acreditava que a Cristina fosse usuária de drogas e que se ela tivesse usado drogas em algum momento, teria sido de forma. Ela teria sido drogada para ser levada para Peoria. E aí, depois de falar com a Cindy, a Fontana realmente parece meio que entende ali o lado da Cindy de não querer falar sobre essa questão das drogas, né? Porque que ela teria escondido, porque
por qual motivo ela teria escondido, e a Fontana acaba achando que ela não está sendo manipulada, né? Ela acha que a Cindy escondeu por outros motivos. E a Cindy diz que a Alexandria, mesmo sendo muito novinha, né, e isso daí já depois de uma conversa, elas começam a conversar novamente, e ela fala sobre a sua netinha, e diz que ela, mesmo sendo muito nova, ela tem sofrido bastante, né, por conta do desaparecimento da mãe, né, da Whittaker. A Fontana vai, conversa ali com alguns familiares da Christina Whittaker, e eles dizem que a maior característica dela era não ser tímida, né? Eles diziam que a Christina era uma pessoa que gostava muito de atenção, era uma pessoa que sempre estava ali no centro das atenções. Continuando a conversa, a Cindy entra de novo no assunto do Darcy Morris, né? Ela continua batendo na tecla. O culpado é o Darcy Morris pelo sumiço da Christina Whittaker, que a Cindy acredita piamente que ele é o culpado. Só, amigos, que tem um porém. Ali, mais ou menos no mesmo dia, continuando ali na casa da Cindy, a Fontana encontra a foto de uma pessoa muito parecida com Darcy Morris. A essa altura do campeonato ela já sabia, né, já sabia da fisionomia e quem era o Darcy Morris. E, incrivelmente, a Fontana encontra uma foto do Darcy Morris, o cara considerado o maior suspeito de estar por trás do sumiço da Christina Whittaker, estava no álbum de família da Cindy. Então, amigos, é algo estarrecedor para Fontana. Ela questiona a Cindy sobre isso, né? Por que que você tem uma foto do Darcy Morris no álbum de família, né? Ficou ali muito nítido que ele era uma pessoa do convívio da família, né? Você não tem uma foto no álbum de família de um cara que você acha que sequestrou, que sumiu com um parente seu, né? Então, assim responde assim de forma meio evasiva, né? Que eles eram vizinhos e que os vizinhos, eles tinham vizinhos em comum, né? Que talvez os vizinhos do Darcy Morris teriam tirado essa foto, e em algum determinado momento essa foto foi parar ali no álbum, porque eles eram conhecidos dos vizinhos do Darcy Morris. Uma resposta bem evasiva e bem estranha. Diante dessa situação, né, a Fontana tem quase certeza ali, naquele momento, de que Darcy Morris ele já tinha alguma conexão com a família ou com a própria Christina Whittaker antes do sumiço. A Fontana vai embora, a Cindy liga depois para a Fontana e diz que está em Peoria, depois de uma menina chamada Patricia ter visto um panfleto da Whittaker e ter dito que conhece ela. Olha só, amigos. Teve toda essa história da foto, a Fontana foi embora. Pouco tempo depois, a Cindy ligou para ela e disse, tem uma menina aí que viu um panfleto da Whittaker e diz que conheceu ela, que conhece ela, que já viu a Christina Whittaker. A Fontana vai ao encontro dessa garota junto com a Cindy. E essa garota, ela se chama Patricia Rayton, né? Ela diz à Fontana que conheceu a Whittaker há 1 ano e pouco, quando estava com depressão, lá no Hospital Metodista. E aí ela continua falando e diz também que a Christina estava no mesmo hospital por conta
de tendências suicidas. Olha só, ela se reuniu com a garota, né? Só a garota, a Cindy e a Fontana, e a garota contou isso, né? E a Patrícia continua dizendo, né, que ficou amiga, muito amiga dela, as duas no hospital, e ela teria dito, né, para a garota que era de Hannibal. E a Patrícia perguntou, né, como é que ela tinha ido para lá, né, porque como a gente sabe, Peoria é bem distante de Hannibal, e ela disse que ia contar, que era uma história longa e que ia contar como tinha ido parar ali. E aí eu vou falar agora aqui, amigos, o relato da Patrícia, que ela diz que foi contado pela própria Cristina, né, de como ela chegou lá em Peoria e estava naquele hospital. Ela diz que a Cristina falou que numa noite, né, teria saído para beber, e quando saiu do bar para ir para casa, foi pega por trás. Olha só, esse é o relato que supostamente a Cristina teria dado a Patrícia, explicando como ela teria parado ali, toda a história. Ela continuou, né? Disse que teria saído do bar para ir para casa e foi pega por trás, colocada num porta-malas de um carro, sendo levada durante um bom tempo ali dentro, né? Então o carro parou em um determinado momento, ela foi retirada, jogada num porão de uma casa. E dali em diante, vários caras saíam e entravam do local, né? Estupravam ela, batiam nela. E depois de alguns minutos, ela ouviu o pessoal conversando, os homens conversando, e ouviu como se tivesse sido vendida para um cara, né, que gostou dela ali e voltou. E aí ela voltou a ser colocada no porta-malas de um carro. Então, para ficar claro aí, ó, ela foi colocada dentro de um carro, levada para um local que ela diz não saber onde era, colocada num porão, foi estuprada, e ali, como se fosse uma mercadoria, teria sido vendida para algum indivíduo daqueles ali. E aí ela foi colocada novamente no porta-malas de um carro, e aí, nessa segunda vez que ela foi dentro do porta-malas, ela disse que a viagem foi muito mais demorada. Esse é o relato da Cristina, supostamente, para a Patrícia. E quando ela fez essa segunda viagem, que teria sido mais demorada, ela teria ido justamente para Peoria. E lá foi colocada num quarto, e mais uma vez os caras entravam e saíam. E só que dessa vez eles começaram a injetar heroína nela, para ela não resistir, né, aos estupros. E a Patrícia ainda diz que lá, nesse segundo local, um dos caras também lá, dos caras que estavam lá, teriam gostado dela e tomado ela do outro sujeito. Ou seja, é como se ela tivesse fosse dona de um, e lá nesse outro local, o outro cara, sei lá, mais poderoso, tomou ela e se apossou dela como se fosse uma mercadoria. Acabou ali o relato e depois, analisando tudo, a Fontana começou a levantar umas suspeitas ali sobre a Patrícia, né? Sobre o depoimento dela ali e tal. Ela disse que perguntou a Patrícia se havia nela, se elas tinham um registro ali e tal, do dia que elas ficaram no hospital. A resposta da Patrícia foi que a Cristina, em todo o tempo que esteve no hospital, não tinha documentos e se negava a dizer o nome dela. Então, esse seria um motivo de não haver registro dela no hospital. Então, a Fontana continua achando muito esquisito, mais esquisito ainda, né? E ela acabou achando que, na verdade, a Patrícia talvez tivesse ouvido a história e tivesse se aproveitando ali.
E aí depois, né, da história aí contada pela Patrícia, elas pegam, né, a garota, deixam em casa e, e vão voltar para a casa da Cindy. Só que coisa de 30 minutos depois, a Patrícia liga, né? Patrícia liga para a Cindy, né? E aí elas voltam, a Patrícia diz, olha, eu fui num posto de gasolina e vi a Cristina num carro. Olha só a história da garota, hein? Ela tinha acabado de contar, né, o relato de como conheceu a Cristina e tal, e a história que a Cristina teria contado para ela, e meia hora depois de ter sido deixada em casa, ela ligou dizendo que tinha visto a Cristina num posto de gasolina num carro vermelho. Então a Fontana volta, a Cindy vai ao encontro da Patrícia, entra no carro da Patrícia e elas vão em direção a esse posto, né, onde supostamente ela teria visto a Cristina. A Cindy está ali atrás, no carro de trás, também querendo ver. E ela diz, inclusive, né, a Patrícia diz, inclusive, o modelo e a cor do carro. Carro vermelho, um Ford Taurus vermelho. E aí elas começam a rodar ali na região. Depois de quase uma hora rodando, a Fontana vê um carro muito parecido com as características que a Patrícia teria dito. Ela vê ali o carro passando e a Fontana naquele momento entra em contato com a Cindy por telefone e diz, olha, passei pelo carro, eu vou seguir o carro, venham atrás de mim. A Cindy, que está com a Patrícia no outro carro, vai atrás, elas encontram o carro, a Fontana diz, olha, é esse carro. É esse carro. A Cindy fica perseguindo o carro e no momento onde isso a Fontana contando, tá? No momento onde o carro poderia se aproximar e ficar do lado, o carro da Cindy, do lado desse carro vermelho, onde supostamente a Cristina estaria e teria sido vista pela Patrícia, a Cindy faz uma curva à esquerda, perdendo o carro de vista, dizendo que tinha que ir a uma farmácia. Então a Fontana achou muito esquisito aquela decisão, né? Como ela estava com o carro também muito próximo, ela ficou sem entender o porquê, né? Que ali já 3 anos após o desaparecimento da filha, a filha supostamente estando ali dentro de um carro, porque que a Cindy desiste de perseguir o carro quando estava já praticamente do lado do carro. A Fontana acha muito estranho aquele episódio ali, aquele acontecimento, e aí ela decide fazer uma coisa, né? A Fontana ela decide também contratar detetives por conta própria, os detetives dela, né? Ela contrata um detetive, o primeiro detetive com o nome de Ben Lopes, e o Ben Lopes começa a trabalhar para a Fontana para ver se descobre algo que ela ainda não tenha descoberto, algo que passou batido. E o Ben Lopes descobre já algo ali muito interessante e manda para a Fontana o que ele descobriu. Ele descobriu que a família, né, a Cindy, o Alex e o Travis participaram de um programa de TV no ano de 2010, ou seja, pouco tempo ali depois do sumiço, né? No dia 22 de fevereiro de 2010, estavam com alguns meses que a Christina Whittaker tinha sumido. E o nome do programa era o The Steve Wilkos Show. O Ben Lopes descobriu isso, né? Mandou o vídeo para a Fontana e a Fontana ficou ali mais uma vez boquiaberta, né? Que ela não tinha conhecimento desse vídeo e nesse programa a Cindy dizia que o Travis, né, o namorado da Christina Whittaker, era o culpado.
do desaparecimento da filha. Né? O programa, ele era aquele tipo de programa que ele é bem sensacionalista, né? Aquele programa conduzido, todo roteirizado, bem parecido ali com aqueles testes de DNA do programa do Ratinho, ou com aquele programa O Caso de Família, sabe? Aquela coisa bem forçada. E né, o Ben Lopes deu o parecer dele, né? Ele disse, olha, Fontana, se isso aqui não é roteirizado, né, não é algo conduzido, é, no mínimo, uma grande contradição da Cindy. Porque a gente lembra que para ela, o grande culpado sempre foi o Darcy Morris, né? Por que ela tinha, naquele momento, aceitado ir a um programa de TV acusar o Travis, né? Num programa para todo mundo ver, para muita gente ver. E ele disse que, inclusive, nesse programa, eles tinham lá o teste, né, do polígrafo, né, o tal detector de mentiras, que a gente sabe que não é conclusivo, longe disso, né, o teste do polígrafo, ele não quer dizer que se uma pessoa não passar no teste do polígrafo, não quer dizer exatamente que ela está mentindo sobre algo, né, ou alguma coisa desse tipo. E no programa eles colocavam, né, como uma grande coisa lá, né, um grande momento do programa, quando eles diziam que o suspeito não tinha passado nesse teste do polígrafo. Então, nesse momento lá, né, quando o apresentador fala que ele não tinha passado no teste, e aí a Cindy começa a chorar, a plateia começa a gritar, o Alex, né, o padrasto da Christina Whittaker, começa a partir para cima dele, sabe, aquela coisa bem sensacionalista. E a conclusão do Ben Lopes, naquele momento, né, diante daquele vídeo aqui, a Cindy e o Alex estão mentindo. De alguma forma, estão mentindo. E ali já lá pelo mês de abril de 2013, né, já são aí mais de 3 anos do sumiço, a Fontana sente que voltou para a estaca zero. Né? Ela tenta ali reanalisar o caso, né? Ela, numa última análise sobre essa questão do programa de TV onde a família participou, ela conversa com o Travis, né, e pergunta sobre aquilo. O Travis disse que realmente aquilo aconteceu e ele foi praticamente expulso do programa, né? Tem uma parte lá, né, que o, o Alex está ali tentando ir para cima dele, dizendo que vai pegar ele é praticamente expulso do programa. E ele diz que dias depois dali, a própria Cindy ligou para ele, chamando ele para ir para uma campanha, né, de arrecadação de fundos para o caso da Christina Whittaker, e era como se nada tivesse acontecido. Então, diante de todas essas informações aí, a Fontana tá ali meio que sem saber para onde ir, para que lado ir, para que essa história se resolva, né? Então, ela começa a analisar, reanalisar todo o caso, né? Junto com os investigadores que ela mesma contratou, e ela começa a acreditar no seguinte, né? A tese da Fontana é o seguinte, que o primeiro suspeito deveria ser o tal Danny Baker, o cara que diz que achou o celular, e que parece que nunca foi levantado aí a suspeita sobre ele, né? E depois, o principal suspeito seria o Darcy Morris, que é o principal suspeito na visão da Cindy, né? Ela diz, inclusive, a Fontana diz, inclusive, que ele tinha acabado de sair da prisão, o Darcy Morris, né, por um roubo, e ele teria postado numa rede social
que o pessoal estava acusando ele de ter matado um primo. E nessa postagem, o tal Darcy Morris teria dito o seguinte: estão cometendo o mesmo equívoco de 4 anos atrás. Ou seja, ele está se referindo à suspeita que a Cindy sempre teve, né, sobre ele estar envolvido no caso da Christina Whittaker. Então a Fontana tenta mais uma vez, né, diante disso ela tenta mais uma vez falar com Darcy Morris, mas ele nunca responde. Ela tenta mais outra vez, mas ela diz que nunca há uma resposta positiva, né? Aliás, ele nunca respondeu a Fontana. Fontana também vai atrás ali da polícia, né, para ver se finalmente eles querem falar alguma coisa. E eles também se negam a dar qualquer informação sobre o caso, ou só dizer se estão avançando em alguma linha de investigação, se não, eles não falam nada para a Fontana. E aí o Ben, né, um dos investigadores, pergunta à Fontana se ela já tinha verificado algum processo judicial no nome da Christina Whittaker. Aí ela diz que não, né, que sempre acreditou muito ali no que a Cindy falava e nunca fez isso. E aí o Ben, fazendo uma pesquisa, descobriu que a Christina Whittaker já tinha sido presa mais de uma vez quando era mais jovem, né? E ele recomenda que a Fontana, nesse momento, se afaste um pouco da família. Ou seja, com mais essas descobertas, né, do Ben Lopes, ele recomenda a Fontana que se afaste um pouco ali, né, porque parece que os familiares dizem coisas que não são verdadeiras, né, em uma boa parte da história eles escondem informações, então Ben diz, né, recomenda que ela fique um pouco afastada. E ali, no mesmo mês de abril de 2013, o outro investigador, o John, contratado, né, pela Fontana, ele vai falar com pessoas lá na cidade de Peoria. Né? Ele vai ver se confirma alguma informação e chama a Fontana dizendo que conseguiu aí alguns relatos de algumas pessoas por lá. Eles vão juntos e a primeira pessoa com quem eles falam é a Marsha Betancourt, né? Uma pessoa que fala com o John, né? Que já tinha confirmado algumas informações para o John e que aceita dar um depoimento. Ela diz que viu a Christina Whittaker no lado sul de Peoria. Né? Essa mulher, a Marsha, ela diz que vê a Christina Whittaker num prédio local e esse prédio ele é conhecido por vendas de drogas e por prostituição. Outra mulher, um outro relato, né, de uma mulher que nesse caso aqui não quis se identificar, também confirma ter visto ela com gente barra pesada, né? Ela diz isso, ela usa essa expressão e diz que não queria se envolver, né? Claramente ali com muito medo, essa segunda pessoa com quem eles falam, não se identifica, mas diz que também já viu a Christina Whittaker por lá com pessoas ali, digamos, pessoas à margem da lei. Mais uma pessoa que dá ali também um relato muito importante é a Brandy Gallion. Ela é gerente de um estabelecimento, né, e diz que viu também a Christina Whittaker, algumas das vezes numa parada de ônibus ali perto do local, né? E a Brandy, ela diz que está ali naquela localidade já há 14 anos, então ela já está acostumada a ver ali muitas garotas se prostituindo e que são viciadas e usadas por gangues ali dentro daquela localidade, né, nesse contexto, né? O John, o investigador que está com a Fontana, ele acredita
que talvez a Christina Whittaker esteja realmente em Peoria, né, diante de tudo ali, de várias pessoas que dizem que viram ela, mas que ela está ali por vontade própria e que não cogita mais voltar para casa. Então, a tese do John é essa, né, que ela, sei lá, supondo que ela tenha em um primeiro momento sido levada, mas o John acredita que agora ela está lá, mas que continua lá porque quer. Essa é a tese do detetive John. E a Fontana volta, né, com todas essas informações, ela retorna e vai falar com o Bill, né, o investigador da Cindy, né. E ela vai falar com o Bill porque a Cindy teria ligado para ela, para a Fontana, né, e dito para a Fontana que o Bill não parecia estar bem. Olha só, a Cindy liga para a Fontana dizendo que o Bill parece não estar bem e que há boatos que ele estaria com Alzheimer. A Fontana diz isso para ele, né? O Bill desmentiu ali, obviamente, né? E fica ali muito claro que a Cindy, ela continua sem querer que o Bill e a Fontana tenham ali contato. Ela fica meio que desacreditando ali, né, o Bill com uma informação dessas, para tentar ali com que a Fontana se distancie do Bill. Só que o Bill, ele tem uma informação muito valiosa e que ele repassou para o John, né? O John diz à Fontana que o Bill sabe e o Bill teria dito para ele o porquê da polícia não estar mais procurando a Christina Whittaker. A história é a seguinte: o tenente de Peoria disse ao Bill que alguém, né, a polícia, buscou a Christina lá em Peoria e ela mesmo teria dito que teve uma discussão feia com a mãe dela e por isso ela teria ido embora. Olha só, ela disse que isso, né? Isso foi antes dela desaparecer, entre aspas aí agora, né? E que a mãe dela sabe que ela foi embora. Olha só a bomba que a Fontana recebe. E com mais essa grande informação, a Fontana procura algum outro parente ali da família, né? Se há uma informação de que, na verdade, houve uma briga entre mãe e filha, e a mãe e a filha teriam ido embora por isso, e ainda teria dito que ela foi embora por conta da mãe. A Fontana encontra uma prima da Christina, chamada Rachel, né? E o que ela diz à Fontana é que a própria Christina teria dito a ela que assim que o bebê nascesse, ou pouco tempo depois do bebê nascer, ela iria embora. Outra coisa, a Rachel também diz que a culpada da Christina ir embora foi a mãe, a Cindy. Mais outra coisa, Rachel diz que acredita muito que a Christina Whittaker namorava com Darcy Morris, ou pelo menos tinha relações sexuais com Darcy Morris, né, uma espécie de namorado ou ficante do Darcy Morris, e que a Christina pegava drogas com ele. Olha essa informação, né? E a Rachel, ela termina falando o seguinte: a Cindy, mãe da Christina, ela sabe exatamente onde a filha está. Então é isso, amigos. Fiquem ligados que na próxima semana a gente retorna com a segunda parte dessa história que vai ficando cada vez mais interessante. E desde já quero pedir a vocês que compartilhem
o nosso podcast, que é muito novo, muito recente. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço demais. Até a próxima semana e o próximo capítulo de O Misterioso Caso de Christina Whittaker no nosso podcast Crimecast.